Boa tarde, amigos. Hoje eu vou receber aqui um Moab. Não é o nosso Moab Augusto, mas é o doutor Moab Jurema Nóbrega, que é fundador do Hospital Reluzir, que faz um belíssimo trabalho aqui no Recife, mais especificamente em Aldeia. Doutor Moab, está na moda depressão. Depressão tem jeito? Depressão tem jeito. Tem? Com certeza. Mas está atingindo cada vez mais gente, né? Isso. Está atingindo porque uma grande problemática hoje no nosso país é um trabalho preventivo. Então, precisamos estruturar um trabalho preventivo para dar o suporte, né, à classe de pré-adolescentes, adolescentes, adultos e a terceira idade. Na verdade, todos são sujeitos a entrar no processo depressivo. Ô, doutor, a depressão pode levar ao suicídio? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque a depressão, ela traz algumas reações como a perda da esperança, a falta de prazer pela vida, a falta de sentido pelas coisas, né? E aí vem o desânimo, vem a desmotivação e, consequentemente, a vontade de sair, né, do problema, da dor, porque a depressão ela causa uma dor muito profunda na alma. O luto leva muito à depressão? A perda de um ente querido? O luto pode levar à depressão, sim. O processo de luto é um processo natural. Todos passam e vivem o luto, mas o luto ele tem um tempo determinado. Então, se o tempo do luto não passar, houver um período prolongado que a gente chama de pré-contemplação, que é o processo da negação, a não aceitação. Como é pré-contemplação? Que nome bonito. Pré-contemplação é o processo de negação, é a não aceitação das circunstâncias. Agora, varia de pessoa para pessoa, né? O Varia. tempo do luto, né? Isso, varia. Tem pessoas que têm o luto a vida toda, né? Não consegue mais, depois que, por exemplo, um casal que vive junto há 50 anos, quando um morre, pouco tempo depois o outro morre. É natural isso ou é coincidência? Cada caso é um caso. Isso é muito singular. Tá certo? Assim, a questão da convivência por dezenas de anos vai gerar um sentimento de perda muito forte por aquele que ficou. Tá? Mas todo luto ele tem um período limitado, de curto a médio prazo. Por que é que o senhor resolveu criar o Hospital Reluzir? Na verdade, a história do Hospital Reluzir ela é muito linda. Conte, se é linda, eu quero ouvir. Ela começa com a minha vida, o meu exemplo de vida. Eu sou dependente químico, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu preciso afirmar todos os dias que eu sou um dependente químico. Tive problema com o uso de substância há muitos anos atrás e cheguei, de fato, ao fundo do poço. E fui recuperado. Hoje eu estou há mais de 10 anos em recuperação. E depois eu parei e disse, como é que eu posso pegar todo esse meu contexto e transformar vidas? Como é que eu posso fazer disso uma missão para que vidas sejam alcançadas e transformadas? E aí nós fundamos o Hospital Reluzir, iniciamos com dependência química e na evolução do processo passamos a trabalhar com saúde mental no aspecto geral. Hoje somos um hospital psiquiátrico e atendemos qualquer tipo de transtorno mental. Todo tipo. Agora, essa coisa que falou aí da droga, da recuperação, quanto tempo, em média, dura para uma pessoa entrar no Reluzir que seja adepto de drogas e saia, como se diz, limpo? Vamos lá. Não existe um protocolo absoluto, tá? A ciência analisa o histórico, o comportamento do dependente químico, tá? E aí nós elaboramos alguns perfis de tratamentos. Então, o dependente químico, por exemplo, se ele chega no Hospital Reluzir de um processo crônico de uso de crack ou cocaína, essa substância ela passa aproximadamente 90 dias
no seu organismo. E A aí, abstinência, inclusive, é problemática, né? Isso, Pessoas então- que não conseguem, né? pessoas que não conseguem. Então, é necessário o processo de desintoxicação nesse prazo de 90 dias. Então, o período mínimo de tratamento seria 90 dias, tá certo? Então, 90 dias ou 6 meses. Então, nós temos ali uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, médicos clínicos, psicólogos, terapeuta holístico, yoga terapeuta, aí temos também a musicoterapia, temos o profissional de educação física, que é uma ferramenta fortíssima que nós temos no Hospital Reluzir, que é o link da prática do esporte com a saúde mental. Então, no Brasil nós somos pioneiros e temos um grande diferencial, porque nós usamos o movimento esportivo para tratar saúde mental e dependência química. Então, nós temos um leque de opções terapêuticas que, nesse período de 90 dias ou 6 meses, ou mais, porque isso vai depender da análise médica, o médico vai analisar o paciente, a evolução dele, né? Porque é o médico quem interna e o médico quem dá alta. E aí, existe a cura? Não. Não? Para a dependência química não existe a cura. É um processo de tratamento contínuo a vida toda. E geralmente esse processo é prático. E como é que começa essa coisa da dependência? Por exemplo, no seu caso, como é que começou? São muitos fatores. Se fala muito de amizade, né? São os amigos que levam, né? Isso, pode ser questão genética. Também pode ser Pode genética? ser questão genética. Se eu tive algum familiar, por exemplo, se a minha mãe ela fazia uso de alguma substância, não é? E aí no período que ela ficou grávida, não é? Ela usava a substância. Então o bebê ele pode nascer, inclusive, já na dependência. É Em mesmo? alguns casos específicos. Então vem a questão genética, questão familiar, tem a questão cultural, tem a questão geográfica, tem a questão familiar, porque existem famílias funcionais e famílias desfuncionais. Então, assim, existe um leque de fatores de risco que pode conduzir o indivíduo para a dependência química. Nós temos aí o caso aí da Cracolândia, em São Paulo, né? Aliás, tem umas Cracolândia também por aqui, né? Essa de São Paulo é maior porque está na mídia. Mas o paciente lá se recusa a se internar. Por que o viciado, na sua maioria, não quer se internar? A pergunta que o senhor fez, assim, ela é muito, muito importante. Por quê? O Hospital Reluzir, ele trabalha com 3 tipos de internação. A internação voluntária, que é quando o paciente chega ao hospital. Estou no fundo do poço, quero sair. Isso, ele decide ir. Isso é muito difícil. Tá? A internação involuntária, que é quando o paciente ele está em uso crônico, e o que caracteriza essa internação é justamente quando esse paciente coloca a sua vida e a de terceiros em risco. E a internação compulsória, que é por ordem judicial. E aí, por que falar da internação involuntária? É importantíssimo. Porque o dependente químico, quando ele está em processo de uso, ele não tem liberdade de escolha. Porque ele está escravo daquela substância. A gente vê isso muito em quem está no uso de álcool. O álcool é uma droga social. Nós temos o álcool em todas as esquinas, e temos o álcool, inclusive, dentro de casa, ali, em festas e momentos especiais, um Natal, um Ano Novo, uma celebração de um aniversário. Então, ela é uma droga lícita social. Mas é droga, é droga. Mas é droga. Então, o alcoolista, ele se camufla dentro do contexto social. E ele nunca vai admitir que ele está no processo de descontrole do uso da substância. Por quê? É importante enfatizar aqui que o que caracteriza a dependência química é o indivíduo não ter o controle sobre o uso daquela substância. E quando ele não tem o controle sobre o uso, vêm os prejuízos. Então,
nós, como especialistas e profissionais da área, a gente analisa o perfil histórico do dependente químico e todos eles são iguais. Ele não tem o controle sobre o uso, ele não consegue mais parar e, consequentemente, tem os prejuízos, porque ele não consegue mais se relacionar socialmente. Então, qual é o maior prejuízo que um dependente químico, seja de álcool ou qualquer outra substância, ele tem? É o prejuízo do isolamento. Porque qual é a maior solidão e o maior isolamento que o homem pode ter? É estar em meio à sociedade, em meio à multidão e sentir só. Tá? E aí, o maior prejuízo é esse, porque ele só vai querer saber de usar aquela substância. Ele não consegue mais parar. Mas quando nós vamos tentar abordá-lo, ele vai dizer, eu estou bem. Eu estou no controle da situação, amanhã eu paro, mas na prática ele não consegue parar. E a dependência química, ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Se não houver uma intervenção terapêutica, com especialistas, ela, sendo incurável, ela vai levar uma evolução da doença e o estágio final é a morte. Seja lá por qual for a circunstância. Pode a convivência, então, dele no reluzir com outras pessoas dependentes é importante na recuperação? Com certeza. Com certeza. Não existe lá grupinhos, não. Um que fica aqui isolado, quem entra para lá acaba tendo convivência. Assim como eu falei de isolamento, o ato da internação é o primeiro ato de reinserção. Então, ele está internado e ele vai entrar num processo de convivência diária, só que supervisionado. Os profissionais estarão supervisionando aquele paciente. E ele vai estar convivendo com outros pacientes com transtornos singulares naquele momento. E aí, uma técnica terapêutica muito forte, que a gente chama de pressão entre os pares. O que é pressão entre os pares? É um paciente em recuperação motivando o outro paciente em recuperação. Então, eles se ajudam e motivam uns aos outros, e ali eles vão evoluindo no processo de recuperação. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Moab Jurema Nóbrega sobre o Hospital Reluzir. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Moab Nóbrega Jurema sobre o Hospital Reluzir, que ele criou e dirige. Então, uma velha diferença no viciado em maconha, crack, cocaína e esse novo que tem aí, que diz que é terrível, né? É a diferença entre o viciado em cada droga? Veja bem, cada droga tem o seu perfil. O que leva à dependência química é o uso contínuo de uma substância que altera o comportamento e o humor, e aí causa a dependência orgânica. Mas existem substâncias, hoje existem milhares de substâncias no mundo, algumas que não são conhecidas assim, mas são gravíssimas. O crack e a cocaína, elas são produzidas da mesma substância. São muito agressivas. Mas o crack é mais barato e a cocaína é cara, né? É porque, vamos lá falar uma linguagem bem simples, o crack, ele é o lixo da cocaína. Sim. Ele é feito do lixo da cocaína, o resto da cocaína, e aí é produzido o crack. Mas o efeito do crack é muito mais forte do que o efeito da cocaína. A ciência diz que o efeito do crack, para a gente ter uma ideia do prazer, dá 40 vezes mais do que o efeito de um orgasmo, que o ser humano tem de forma natural. E aí, o que acontece? O efeito no corpo. Nós temos um limite de prazer. O organismo da gente, ele libera
os hormônios do prazer de forma saudável. Né? O hormônio do prazer para o sexo, o hormônio do prazer para comer, para se alimentar. Comer Chocolate. É muito bom. Isso, chocolate. Né? O hormônio do prazer naquela reunião com os amigos. Né? O hormônio do prazer na prática do esporte, a endorfina liberada. Quando alguém tem um contato com uma substância que é altamente agressiva, como o crack e cocaína, essa substância ela vai ativar o prazer máximo do cérebro do indivíduo. E aí vai ficar aquele registro lá. Por isso que para o dependente químico, que está no processo de recuperação, o normal não lhe satisfaz mais. E aí ele precisa estar sempre buscando métodos saudáveis, que a gente chama de sistema de recompensa, para compensar aquela cobrança do organismo, do cérebro, para dizer, opa, eu tive o ápice do prazer e eu quero ele de novo. Então, o dependente químico ele tem muita dificuldade de se manter no processo de recuperação, o índice de recaída é muito grande, e um dos fatores é justamente esse. E aí, quando ele tem o contato com essa substância, que gera esse nível de prazer elevado, fica justamente um dano no cérebro, que muitas vezes esse dano é irreversível. Olha, as crises de abstinência, em alguns casos, são terríveis. Como é que o hospital administra isso? A crise de abstinência... Porque a droga não entra lá, né? Vamos lá. A crise de abstinência do crack, da cocaína, eu estou falando dessas drogas porque são drogas mais tradicionais. Né? Elas atuam no psicológico. O dependente químico, no processo de abstinência, ele fica agressivo. Completamente agressivo. Todo? Então, o risco de heteroagressão, o risco de heteroagressão, o mau humor, porque ele quer voltar para o contexto do uso novamente. Tá? A abstinência do álcool já é bem mais pesada, é uma abstinência psicológica e também física. Então, ela vai causar tremores no corpo, ela vai causar dores fortes no corpo. Né? E se não houver um manejo da equipe adequado, essa abstinência pode levar o alcoolista até a morte. Olha, não deve ser um trabalho fácil administrar um hospital como o Reluzir, né? É trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu converso com minha esposa todos os dias sobre isso, nós trabalhamos juntos, Natália Jurema, e a gente lida com pessoas que estão nos piores momentos das suas vidas. Fundo do poço. Né? Fundo do poço. Então, quando ele não consegue mais viver em sociedade, porque ele está isolado, ele perde o relacionamento social. Ele não se relaciona mais com sua esposa, ele não se relaciona mais com seus filhos, ele não se relaciona mais com seus pais, não se relaciona mais com o seu trabalho, com a sociedade do aspecto geral. E aí, meu amigo, quando ele não tem mais condições de estar lá, nós abraçamos a causa dele e pegamos o pior momento da vida dele, o momento que ele não tem mais esperança, que ele vive uma angústia constante, uma dor infindável. Roubando as coisas de casa para comprar droga. E aí, qual é o nosso grande diferencial como Hospital Reluzir? A gente acolhe e trata com total humanidade, amor. A gente não trata com julgamento, a gente não trata apontando fatores morais, com punição, com repressão. Então, a gente abraça, acolhe, dá carinho, amor. Cada profissional no seu perfil ali, a gente vai restabelecendo ele. E, assim, o que é que nos realiza? É que a gente testemunha esses pacientes chegando completamente destruídos espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. E com 2, 3, 4 meses, a gente vê ele ali restabelecido, o senso crítico dele volta, porque quando passa a desintoxicação, o senso crítico dele volta, ele passa a valorizar as coisas boas da vida novamente. E nós atuamos justamente como estratégia terapêutica nas qualidades do nosso paciente. O que é que ele tem de bom? O que é que a gente pode estimular nele para que ele não volte mais para aquele fundo do poço? Então,
Ele chega lá, ele tem uma história lá fora. Ele é um empresário, ele é um médico, ele é um bom administrador, ele é um pai de família, ele estudou, ele é formado. Só que a droga, a substância roubou isso dele. Inclusive afetou a personalidade dele também. Então nós restabelecemos isso quando ele está estável, essas qualidades voltam. E como é o dia a dia lá no hospital? O dia a dia no hospital, nós temos um cronograma diário, com toda a equipe terapêutica, multidisciplinar. E aí nós atuamos não só com o paciente, tá? É bom enfatizar isso, nós atuamos, é um tripé. Tá? É um tripé. O trabalho é com a família, o Hospital Reluzir e paciente. Tem que haver esse fundamento. E muitas vezes a família está mais adoecida do que o paciente. Mas tem algumas pessoas que não têm mais família, né? Perde a família totalmente, né? Perde a família totalmente. Aí o tripé vai ficar 2. Assim, aí o que é que a gente faz? A gente tem que prepará-lo para que ele aprenda a lidar e a conviver com a sua realidade atual. Não pode haver justificativa para que ele volte para aquele contexto anterior. Então a gente vai estimular nele, vai mostrar para ele uma nova maneira de viver, onde ele vai todos os dias acordar com uma motivação para continuar a Não, eu vida. quero saber, ele acorda, toma um cafezinho da manhã, como é o dia? Lá é o seguinte, lá nós temos, ele acorda, toma café da manhã na hora certa, tá, os horários, porque o dependente químico, ele não tem disciplina, ele não tem compromisso, ele não tem horário. E aí a gente estimula isso nele. Então, tudo começa de forma muito simples. Tudo começa quando ele acorda, quando ele arruma a cama dele, quando ele arruma o armáriozinho dele, as roupas, quando ele cuida da higiene dele, ele toma o café da manhã. Coisas que ele não fazia lá fora, né? Coisa que ele não fazia lá fora. E aí ele vem para uma atividade física, aí ele vem para uma yoga-terapia, aí vem para terapias cognitivas com a equipe de psicologia, e aí tem terapia individual, nós temos terapias em grupo, aí nós trazemos, inclusive, terapeutas de fora para fazer dinâmicas com eles também, a musicoterapia, a dança e o projeto Atleta Reluzir, que é o que eu falei anteriormente, que é o link da saúde mental com o movimento esportivo. Nós temos uma equipe no Hospital Reluzir chamada Equipe Caça-Talentos, que traça o perfil do paciente e coloca ele na prática do esporte específica que ele vai se adequar. Vai ter uma corrida no dia 30, que corrida é essa? Rapaz, dia 30, nós teremos a corrida Reluzir 21K etapa aldeia. Como é? 21? Corrida Reluzir 21K e 21 km, etapa aldeia. Nós temos 2 corridas no ano, tá? Nós temos uma corrida em janeiro, que é no Janeiro Branco, é o mês da saúde mental, que acontece ali no Paço Alfândega, onde nós temos os percursos de 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros. E nós organizamos agora para o dia 30, para um fechamento do mês de setembro, amarelo, a etapa aldeia, que é uma corrida de trilha, vai ser próximo ao Hospital Reluzir. Qual é o objetivo? Celebrar a vida. É estimular o bem-estar no outro. Então, eu quero convidar quem está nos assistindo. Quer dizer, não precisa ser paciente lá, não. Quem é bonzinho e que não é drogado, pode ir lá. Qualquer um. Então, nós alcançamos o paciente, a família do paciente, o nosso colaborador, o vizinho do colaborador, porque é uma coisa que alcança todos. Pelo que o senhor falou aqui, o Reluzir tem uma equipe enorme, né? Muita gente, né? Nós temos aproximadamente 70 funcionários, colaboradores no nosso hospital. E, em média, quantos pacientes? Hoje nós estamos com 50 pacientes internados. Quer dizer, é mais funcionário do que paciente. Tem mais funcionário do que paciente. A quantidade de funcionário, porque vem a questão da legislação. Como nós somos um hospital, nós temos médico 24 horas, nós temos que ter uma equipe de enfermagem,
que é estabelecida pelo Conselho de Enfermagem do Corém. Então, assim, a quantidade de colaborador, ela dinamiza de acordo com a lei. Mas como o senhor disse, com a seleção muito forte de quem vai trabalhar lá, né? Tem que ser especialista, tem que saber lidar com o contexto psiquiátrico. Como o senhor está trabalhando muito, às vezes o senhor tem que levar a comida de casa. Então, o Master Boi mandou essa bolsinha térmica para o senhor levar a comida lá. Nós queremos agradecer ao doutor Moab Nóbrega Júnior por verdadeira aula que ele nos deu e sobre esse belíssimo trabalho que o Hospital realiza em Aldeia. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.